gostaria agora de convidar aqui ao palco a chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Soja, ela que traz o tema Soja Baixo Carbono, inovação brasileira no combate às mudanças climáticas. Por favor, Roberta Carnevale aqui ao palco, por favor. Bem-vinda. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Canal Rural pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, num tema tão importante, e também agradecer pela qualidade da informação que vocês levam para os produtores, né. Nós vamos conversar um pouco sobre o programa Soja Baixo Carbono, né, que ele é um projeto que está desenvolvendo um protocolo de certificação para a soja produzida em condições de melhoria da qualidade das emissões. Acho que alguém vai projetar? Senão eu já falo a palestra inteira antes de começar. Bom, então, me apresentando, eu sou Roberta Carnevale, sou uma das coordenadoras do programa Soja Baixo Carbono, né, da Embrapa Soja. Onde que eu miro? O duro de ser o primeiro é que você vai aprendendo, né? Aí. Bom, os que me antecederam já me economizaram vários minutos de catequese, né? Eu acho que o recado foi dado, né? A gente está assistindo na mídia todos os efeitos dos impactos das mudanças climáticas, né? Todo dia, né? Só essas notícias eu peguei em 3 minutos na internet, né? Então, muita ocorrência. Algumas assustam, como foi no Rio Grande do Sul, mas poucos falam da quantidade de perdas de alimento que a gente teve por falta de água, por excesso de calor, por excesso de chuva, né? Que é alimento que deixa de ser produzido, né? São plantios tendo que ser refeitos por conta dessa condição climática. Então, e o papel do agricultor não é só melhorar as suas emissões, né, como ele é muito cobrado, mas também capturar esse CO2. Ainda é a agricultura, né, ainda é a forma de capturar esse CO2 que está causando todo esse desequilíbrio, né? E para estimular, né, essa adoção, essas boas práticas, né, a Embrapa Soja vem desenvolvendo, junto com parceiros, grandes parceiros, né, Bayer, Bunge, Cargill, Coamo, Cocamar, GDM, o PL aqui presente, né, que tem dado um apoio bastante importante no desenvolvimento desse projeto, né, desse protocolo de certificação, né, que é um protocolo que vai ser MRV, mensurável, reportável e verificável, né, voluntário. Isso é bastante importante estar frisando, que é um certificado voluntário, tá, reconhecido por terceira parte, com embasamento técnico e científico, né? E a gente já está trabalhando para o reconhecimento internacional. A gente quer que esse protocolo seja um protocolo reconhecido por quem compra soja, né? Então, eu vou pagar um pouco mais por essa soja. A gente também está fazendo o trabalho de reconhecimento nacional para que bancos financiem o produtor a juros mais baixos quando ele é sustentável, ou seguros, porque, afinal, como já foi bastante dito, é um sistema mais resiliente e suporta mais essas alterações climáticas. Então, tudo isso que é para atribuir o selo, né, ou a marca conceito soja baixo carbono, que diferencia esses produtores que adotam boas práticas. Mas não basta só ir lá e conferir, o produtor fez plantio direto, o produtor usou inoculação. Não é só isso, a gente vai contabilizar, tá? A gente vai contabilizar essas emissões,
não é uma tarefa fácil. Eu já vou contar para vocês que não é uma tarefa fácil, né? O mundo ainda está trabalhando para desenvolver calculadoras confiáveis, né, para cálculo das emissões. E nós vamos trabalhar com a intensidade de emissões de gases de efeito estufa, que considera as emissões líquidas, né, e considera também a produtividade. Então, é muito importante que o produtor, que será um produtor soja de baixo carbono, mantenha altas produtividades, né? Ele vai trabalhar para reduzir as emissões em todo o processo, mas ele tem que manter altas produtividades, porque, senão, esse índice aumenta e ele passa a emitir mais por tonelada de grãos produzido. E esse índice ele vai levar em consideração tanto os insumos, né, quanto o transporte, né, e os gases emitidos na produção. E também o estoque de carbono no solo, né? Então, nós vamos analisar o estoque de carbono que tem no solo, e aí nós vamos comparar com alguns baselines que a gente está modelando. Tá? Então, o produtor aqui de São Paulo ele não vai ser comparado com um baseline do Maranhão ou do Mato Grosso, ele vai ser comparado a um produtor que tem as mesmas condições que ele, e ele tem que adotar práticas sustentáveis para ir se diferenciando, né, dessa linha de base. Né? Esse diferencial é abaixo, por quê? Porque é menor emissão, tá certo? Quanto maior for o número de práticas e a qualidade dessas práticas, maior a distância que ele tem do que todo mundo faz. E aí isso vai garantir a adicionalidade e ele consegue o selo. Lógico que não é só o cálculo, ele tem que respeitar algumas regras, né? Mas, basicamente, esse programa ele vai certificar a soja que está sendo produzida com boas práticas agrícolas. E dando uma passada bem rápida nas diretrizes, elas já estão publicadas, tá? Daqui a pouco eu vou colocar o QR Code, vocês podem baixar essa publicação. Né? Ela leva em conta a adequação do imóvel rural e a adequação do sistema de produção. Tá? Então, esse é o QR Code das diretrizes. Ela é uma primeira aproximação. Por quê? Porque nós estamos validando todo esse protocolo no Brasil todo, com o auxílio, né, das empresas apoiadoras do programa. Nós estamos testando, coletando amostras, coletando dados em fazendas por todo o Brasil, né, para que a gente coloque no mercado esse protocolo bem redondinho, bem robusto, para ser considerado aí. Então, rapidamente também, né, as diretrizes técnicas relativas ao imóvel rural, nós vamos considerar questões de legalização e questões trabalhistas. Então, o imóvel tem que ser regularizado, não pode ser um imóvel vindo de grilagem, ele tem que estar legalizado. Né? Esse imóvel não pode ter nenhum tipo de embargo ambiental, ele não pode ter nenhum tipo de condenação. Tá? Livre também de condenação de trabalho infantil ou análogo à escravidão. Mas o que isso tem a ver com carbono? Tem a ver que a gente não quer um selo internacional associado com esse tipo de prática. Não que seja comum no Brasil, mas onde há pessoas, há exceções, e isso a gente quer evitar. E também tem que estar com o CAR ativo. Tá? Então, o CAR tem que estar ativo, ele não pode estar suspenso, ele não pode estar cancelado, ele tem que estar ativo. Cumpridas essas normativas, a gente passa para a questão de queimadas deliberadas. Né? O produtor não pode usar a queimada como uma prática. Também não é uma coisa que o produtor faz mais. Né? Ele já não pratica mais. O produtor de soja não pratica esse tipo de coisa. Mas quem está recebendo o certificado tem que ter a certeza e a conferência
de que aquela soja não está vinda de algum manejo que utiliza queimada. E tudo isso vai ser comprovado com imagens de satélite, com um banco de dados, né, públicos que existem, bancos de dados públicos. Tá? Bom, respeitada a questão das queimadas, a gente passa para as normatizações e riscos, né, que isso é muito mais interno nosso. Né? O chinês, o europeu, ele não sabe o que é um vazio sanitário, ele não está preocupado com o calendário de semeadura, mas nós precisamos respeitar. Então, é importante, né, que esses produtores respeitem o vazio sanitário, né, e respeitem o calendário de semeadura. E, em caso de irrigação, eles têm que ter todos os documentos para a questão de outorga de uso da água. Tranquilo, né? Para quem conhece um pouco da cadeia, sabe que não é nada além da obrigação. Tá? Então, uma vez que a gente atendeu os requisitos do imóvel rural, aí a gente passa para os requisitos do sistema de produção. Tá? Iniciando com práticas agrícolas obrigatórias. Então, o produtor que vai se candidatar ao selo, ele precisa estar adotando o sistema plantio direto corretamente. Não adianta só ir lá e fazer um plantio direto meia boca, que a gente sabe que às vezes acontece, né? Sem a planta de cobertura, sem formação de raízes. Né? Ele precisa fazer um plantio direto bem feito. Ele precisa, que é o fundamental para aumentar o sequestro de carbono e deposição no solo, boas práticas de coinoculação da soja, correção e adubação, de acordo com recomendações técnicas, e agrotóxicos com prescrição técnica. Também bastante tranquilo. Né? Em seguida, práticas agrícolas complementares. Elas não são obrigatórias. Todas as outras práticas, boas práticas, né, ele vai ser avaliado pela qualidade da adoção. Não é só adota ou não adota. Não adianta ter terraço, mas tem um terraço enquanto deveria ter 10. Né? Então, tem que ter qualidade essas práticas complementares. E, por fim, a gente chega no balanço de carbono, né? Calculando o IEGE, que eu comentei com vocês, comparando com a linha de base. E também uma informação bastante importante é a questão das emissões relativas à mudança do uso da terra. Elas têm que ser compensadas. Então, mudança do uso da terra, você tem duas situações contrastantes, vamos dizer assim. O produtor pode ter saído, né, de uma floresta, e aí vai ser muito difícil que ele compense isso com as boas práticas, a gente sabe, né? Mas ele pode ter saído de uma área degradada, e isso vai contar positivamente para ele, porque ele vai estar acumulando carbono no solo. Tá? Então, no final, o comprador de soja ele vai receber esse certificado, né, que eu coloquei aqui um exemplo, né, onde ele vai ter várias informações, coordenada geográfica, né, data do último desmatamento, relativa àquela área, que é uma informação importante. A gente não vai bloquear questão de desmatamento, por quê? Porque nós não podemos ser maior que a lei, mas elas vão ter que ser compensadas. Então, por aí a gente já sabe que, dependendo do tipo de floresta que ele saiu nos últimos 20 anos, ele não vai conseguir compensar. Mas vai da decisão do comprador, né, vendo essa informação, se ele vai comprar aquela soja ou não. Ele tem essa rastreabilidade também comprovada. E, principalmente, isso aqui é muito importante, né? Qual era a vegetação de origem dos últimos 20 anos? Né? Qual a emissão relativa à mudança do uso da terra? A produtividade, emissões evitadas pelo sistema de produção, todo esse inventário, né? Sequestro de carbono e o balanço de carbono. E esse protocolo ele vai estar no mercado a partir de 2026. Esse é o nosso compromisso, de estar com esse protocolo ativo. E aí, quando a gente conversa com os produtores, fala, não, mas só 2026? A gente não muda uma realidade do dia para a noite quando a gente pensa em acúmulo de carbono e toda
essa transformação dentro da fazenda. Então, é importante que o produtor esteja se preparando para, quando chegar em 2026, ele já tenha essa condição bastante adequada. E quais as vantagens para quem compra a soja certificada de baixo carbono, né? A imagem e reputação, né, da empresa, a questão de regulação e compliance, tá? A questão de acesso a novos mercados, questão de eficiência operacional, inovação, investimentos e financiamentos mais baratos, né? E redução de riscos, principalmente pela questão da resiliência. E a gente pode trabalhar com esse certificado, não só para o óleo ou para o farelo, que são produtos diretos, né, mas toda a cadeia, né, para a produção animal, para a produção de medicamentos, para consumo direto e, principalmente, para a questão de biocombustíveis, combustível de aviação, que é um novo caminho que está começando a se abrir agora. Então, pessoal, em nome da nossa equipe, a gente agradece a atenção e, ao final, a gente está disponível para perguntas. Obrigada. Obrigado, Roberto. Obrigada, viu?